Hoje você vai aprender. Hoje falaremos sobre cosmologia bíblica. Eu estou ensinando para as pessoas a origem do universo, o propósito do universo, a origem do ser humano, o propósito do ser humano. Eu expliquei tantos segredos aqui que, se não fosse por esse canal, você jamais saberia. Então, antes de adentrar neste conhecimento sobre vida após a morte, sobre universo plasmático, eu tenho que recomendar algumas coisas para você aqui. Olha só, existem dois vídeos, parte 1 e parte 2, tá bom? Chamado Intramundos, o segredo está na borda. Neste vídeo falado sobre Intramundos, eu explico que existem mais terras. Não existe só a Terra, porque o mundo hoje ele é plano, estacionário, tem uma abóbada ou um cinturão de Van Allen. E existe um grande segredo estatal, não só do nosso país, mas do mundo inteiro, na proteção da borda. Então, Intramundos, eu começo a explicar para você sobre isso. É o princípio, tá? Para você entender o que é o universo que você vive. Recomendo que você assista a parte 1 e a parte 2, Intramundos. Depois do Intramundos, nós falamos sobre cosmologia bíblica, segredos do universo. Eu expliquei para você que o universo ele é plasmático, o universo é quente e não poderia existir de outra forma. Então, simplesmente, eu recomendo que você assista depois do Intramundos, cosmologia bíblica, segredos do universo. Com esses dois vídeos, Intramundos e cosmologia bíblica, segredos do universo, você vai entender o que é a Terra e o que é o universo. A partir do momento que você tirar essa história do Big Bang da sua cabeça e entender o verdadeiro propósito, a verdadeira existência do universo, que é quente, não é fria, que até mesmo cientistas já voltaram atrás nisso, você vai entender melhor aí os meus vídeos. Então, Intramundos e cosmologia bíblica, eu ensino sobre a Terra e o universo. Agora, recentemente, eu lancei dois vídeos no canal, tá? Quando você for ver esse vídeo aqui, os dois já estarão no ar. Ainda não estão, mas estarão no ar. Chamado Vida Após a Morte, o que não te contaram, tá? Parte 1 e parte 2, tá bom? Por que é importante você entender o vídeo chamado Vida Após a Morte, o que não te contaram? Praticamente, eu estou explicando para as pessoas o que é a alma. Eu explico a condição da existência do inferno, a condição da existência de Deus e da alma através de versículos bíblicos de provas e evidências que a alma é real. Por que a alma é condenada eternamente? Eu explico tudo isso na cosmologia bíblica e também palho a palho com a ciência verdadeira atual, que o universo é plasmático. Tá? Aí depois que você aprendeu sobre vida após a morte, que é bem importante de você entender, nós temos aqui agora o grande despertar e a ascensão. Olha só, são 6 vídeos para você poder chegar até aqui, tá? É um mini curso que eu dou de cosmologia bíblica para você. Falar do mundo, da criação do mundo, falar da criação do universo, sobre vida após a morte e agora o grande despertar, a ascensão, que é um conteúdo assim maravilhoso para a sua vida, que você vai entender por que a Terra é um ambiente controlado, como é que Deus lida com a situação do fim dos tempos, tudo é explicado cientificamente, tá? Então hoje você vai entender sobre isso. Depois que você entender, sua vida vai mudar, tá? Recomendo que você assista esses vídeos aí. Claro, né? Antes de iniciar o vídeo, óbvio, né? Conheça o meu trabalho para remover as amarras do sistema. Tem links na descrição. É sensacional, fenomenal. Você vai ter o meu contato pessoal. Se você acredita que o mundo não vai durar muito, se você acredita que você precisa de resultado financeiro de imediato, por exemplo, em questão de 1, 2 anos eu tenho que resolver minha vida, não é sendo fichado, não é fazendo faculdade que você vai conquistar isso. A iniciativa privada empreendedora é árdua, dolorosa, muitas vezes fracassada, mas basta um acerto para sua vida mudar. Então, se você quiser conhecer mais sobre esse assunto, é só você obter o meu curso, que é o meu suporte, o meu contato, a minha consultoria para você aí. Tem links na descrição e, claro, o Telegram gratuitamente. Os e-books gratuitos estão lá, o material de estudo estão lá, inclusive o material de hoje está no Telegram também. Então hoje é o grande despertar, a ascensão, tá? Que eu vou explicar para você o motivo de tudo isso existir, mas também a importância de você saber a verdade, tá? Primeiro, óbvio, tá? O fantástico mundo de merda em que você vive, eu também, tá? E a necessidade de redenção em Cristo. Por que nós temos que nos redimir a Cristo? Você vai entender sobre esse vídeo.
Por que eu não consigo alcançar a salvação em outra crença, em outra cultura? Porque eu só consigo alcançar a salvação em Cristo. Hoje você entende, tá? Eu sei que não preciso dizer isso. Mas, obviamente, esse material é altamente especulativo. Dizer a verdade hoje em dia você é preso, tá? E pode não corresponder à verdade. Para explicar a pseudo-merda em que vivemos e a necessidade de redimirmos em Cristo, é preciso entender que toda verdade é camuflada, tá? Por exemplo, dar um exemplo para você, se você soubesse o que é a vida, o que é a morte, a importância da remissão em Cristo, você não iria para balada para pegar novinha. Você não iria comprar um videogame para ficar jogando, não sei, GTA. Você não iria, por exemplo, uma casa de... Não sei nem dizer uma palavra aqui, uma casa de sobe e desce. Você não iria botar uma Saveiro, uma picape rebaixada com som alto, um paredão de som. Você não iria desperdiçar sua vida com futilidades. Então, o conhecimento verdadeiro, chamado sabedoria, transforma. Esse conhecimento não. Você tem um monte de gente que é formado com PhD sendo um merda, um bosta, que realmente não serve para nada. Mas a sabedoria, ela é diferente. Sendo rico, sendo pobre, sendo culto ou sendo uma pessoa simples, sabedoria é realmente o que vale a pena, o que transforma, tá? Você fica 15 anos na escola para que eles possam mexer na sua cabeça para que você vire um transopala maverick aspirado. Então a escola serve para isso. Isso é conhecimento. Sabedoria não. Sabedoria vem de Deus, é o que está na Bíblia. É aquilo que te aproxima de Deus, tá? Então olha só. Se descobrissem artefatos antigos inexplicáveis, eu falei sobre sobre o universo maia, tá? É importante você ter assistido. Surgem artistas do além em profundidade. É o tempo todo. Eu falei sobre a tecnologia maia, o nível tecnológico que os caras tinham, aí de repente, o ator Schwarzenegger, ele desenhou. Sempre aparece um ator, um artista do além, sem profundidade. O cara tem 3, 4 artigos na internet só, sem profundidade, alegando que foi ele que criou aquela coisa. Muitas vezes esse artista é criado por computação gráfica, né? Não existe. Então sempre vai ter alguém para acreditar nessa lorota, né? Encontrou um monumento parecendo um disco voador, foi o artista Clavison que criou. Aí tem 3, 4 artigos sobre o artista só, você vê que é CGI, né? Para quem entende. Então olha só, vamos lá. Surge artistas do além sem profundidade, alegando terem sido eles os autores. Se aparecem naves ou objetos estranhos no céu, ufológicos, coisas inexplicáveis, eles alegam serem balões meteorológicos, né? Claro, ou algum tipo de teste militar. Então, se começa a aparecer discos voadores, não vão sumir publicamente. A verdade sempre é o que não contam para você. A verdade é essa, né? Contudo, a versão oficial nunca é a verdadeira, pois a verdadeira é sempre a versão mais assustadora e horripilante. É óbvio, né? Por exemplo, o acidente de Ross, Parará, Poruruel lá. Você acha que foi um balão meteorológico mesmo? A verdade é muito mais assustadora. Muito mais assustadora. Por exemplo, o projeto, eu posso falar, né? Acredito que eu posso. O projeto MAN Parará Poruru Ratan, tá? Desenvolveu a bomba nuclear, ok? Esteve em operação por 7 anos. Foi um projeto secreto para a criação da bomba nuclear. Ficou vigente por 7 anos. Empregava mais de 120 mil funcionários, recrutou várias instalações secretas em todo o território dos Estados Unidos. E quase nenhum dos seus funcionários sabiam do que eles estavam trabalhando até que as bombas atômicas detonassem. Então, eles estavam negando que eles estavam trabalhando com bomba atômica até que a primeira bomba atômica realmente explodiu, né? Que eles foram fazer os testes, né? Lembre-se disso, nenhuma pessoa que trabalhou nesse projeto falou do que se tratava. A pena por falar fora era aterrorizante o suficiente para garantir o segredo completo. Então, por exemplo, o cara vai trabalhar nessas bases secretas, se o cara for falar a verdade, eles matam a família inteira, da pior maneira possível. A pessoa é torturada por anos. Então, assim, a pena é tão aterrorizante para quem fala a verdade que eles ficam em silêncio. Então, o Projeto Manhattan envolveu mais de 120 mil pessoas, ninguém deserdou, ninguém falou sobre o projeto. Né? Levaram o segredo para o túmulo. Então você vê que aquilo que era no passado teoria da conspiração, por exemplo, bomba atômica, uma bomba capaz de destruir uma cidade inteira, que era a teoria da conspiração, virou real. Ok? Virou real. Aí eu falo para você, portais, discos voadores. Hoje é teoria da conspiração, daqui a pouco vira real. Quando a coisa se concretizar, vira real. Entendeu?
Então é isso que eu quero falar para você. Mas naquela época, quando diziam que eles estavam construindo uma arma de destruição em massa, uma bomba nuclear, vinham também artistas. Não, foi eu que bati essa foto aqui, da mesma maneira que aparece aqui, tá? Então vamos lá, a Bíblia trata anjos caídos como extraterrestres, tá? Seres que vieram fora da terra. Extra, fora, terrestre, terra, fora da terra. Tudo aquilo que é concebido fora da terra é um extraterrestre. Basta que você tenha nascido em Marte para ser extraterrestre. Então, anjos, por natureza, já são extraterrestres. Os anjos têm um biofísico diferente dos seres humanos. Por exemplo, você pega Tronos, o formato de um anjo de Tronos é o quê? Vários círculos com olhos. Você pega querubim, 4 cabeças, águia, leão, touro, ser humano, 6 asas e 6 ou 4 asas e perna de águia. Então não tem nada a ver com o ser humano. Então o biofísico dos anjos não é semelhante aos seres humanos, tá? Então anjos são extraterrestres de biofísico diferente, ok? Coloque isso na sua cabeça. Agora, entendendo sobre isso, vamos ver um pouco sobre a Bíblia, que eu vou falar sobre para você o grande despertar. Olha só. Como caíste do céu, ó estrela d'alva ou do amanhã, tá? Filho da alva, como foste lançado para a terra, tu que debilitava as nações. Então olha só, aqui está falando que Lúcifer caiu do céu, tá? Isaías capítulo 14, versículo 12. Agora, olha que coisa interessante, eu preciso falar isso para você entender quem que são os extraterrestres. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Como é que uma estrela recebe a chave do poço do abismo? Pensa um pouco. Como é que uma estrela recebe a chave do poço do abismo? Agora, como é que uma estrela caiu do céu na terra? E também nós temos Isaías. Caíste do céu. Os anjos são estrelas. Vou dizer uma coisa para você. Todas essas estrelas que você vê no céu são anjos. Já parou para pensar nisso? Que todas as estrelas que estão no céu são anjos. Ah, mas por que eles não se movem? Enoque já falava sobre isso. Enoque dizia que as estrelas que estão no firmamento, no domo, elas simplesmente são anjos aprisionados aguardando o julgamento de Deus. São aqueles que foram aprisionados. Então, é dito que Deus colocou esses anjos para que eles servissem de guia para o ser humano, né, poder utilizar para poder ir nos lugares. Então, Deus aprisionou os anjos e os fez no céu de maneira humilhosa para que a gente percebesse o declínio deles e também que eles serviriam de um norte, de uma direção. O cara olha para as estrelas e consegue se locomover no mar, se consegue se locomover no deserto. Mas os anjos, de fato, são estrelas. E o que está no céu são estrelas. Eu penso que são aprisionados. Eu não faço ideia de que tipo de estrela que é, mas são estrelas. E é como eu disse para você, os anjos não têm um biofísico do ser humano. Como o universo ele é plasmático, ele é energético, a forma original dos anjos é energética. Então tem gente que tira a foto das estrelas e vê que são energias, porque os anjos são energias. Então realmente são energias. Agora eles quando vêm para a Terra, eles assumem um biofísico. Tá? E muitas vezes esse biofísico é o que é descrito na Bíblia. Tá? Por isso que Lúcifer uma hora é tido como serpente sendo um querubim. Né? Lúcifer, querubim, não é serpente. Serpente é serafim. Então como é que Lúcifer consegue assumir a presença de serpente? Porque Lúcifer é energia. Ele é energia. E aí simplesmente ele usa um biofísico para se comunicar com os seres humanos. Tá? Então olha só, e vi outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, tá vendo? Já virou serafim. Como é que Lúcifer consegue ter duas aparências? Porque ele é energia e ele se transmuta. E não é de se imaginar que até o Satanás se transfigure em anjo de luz. Isso é bíblico, tá? E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. Aí eu entro em dúvida. A terça parte das estrelas no céu são as estrelas que estão na regente no domo ou são as estrelas do universo? Porque se são as estrelas do universo, nós estamos vivendo aqui realmente o filme Thomas, né? O Estranho Thomas. É uma quantidade absurda de demônios aqui dentro. Então o que acontece? Lúcifer ele conseguiu deserdar 1/3 do céu. Tá? Então você vê o que? Extraterrestres caindo na Terra. Tá? E aí vem um grande engano das nações. Apocalipse capítulo 12, versículo 4.
De forma científica, a terça parte do céu se trata da terça parte dos extraterrestres presentes no universo, precipitados, caídos, malignos. Tá? Por essa afirmação já é possível entender que não estamos sozinhos na Terra. Existem muitas raças estranhas aqui, neste imenso aquário de peixe, fishbowl. Né? Tem a operação militar, já logo de cara já falo sobre isso. Né? Então, praticamente, nós não estamos sozinhos na Terra. Nós somos presos nesse ambiente controlado com os piores seres desse universo. A verdade é essa. Os anjos que deserdaram dos céus são os piores seres desse universo. Até a vida aqui na Terra ela é deprimente. Meu irmão, ela é maligna. Não tem nada bom que preste aqui mesmo não. Tá? As coisas boas nessa vida não podem ser compradas por bens materiais. O abraço da sua filha, o eu te amo do seu pai, a alegria da sua... Não tem nada, tudo que é bom não vem do dinheiro. O dinheiro ele é só um mecanismo de sobrevivência. Concordo com você, você precisa sobreviver para comer. Mas tudo que é bom nessa vida vem da plenitude de Deus. Uma filha que ama seus pais e traz alegria para sua família, vem de Deus. Um pai que honra seus filhos, vem de Deus. Tudo vem de Deus. A alegria desse mundo é Jesus, é Deus. Tá entendendo? É extremamente importante que você entenda isso. Aí, para eu poder te explicar o que nós somos, por que a Terra vai ter o apocalipse, eu preciso explicar para você sobre a natureza humana. Olha só. Sei que vai parecer loucura, mas fica a seu critério acreditar ou não, tá? Minha opinião. Mas existem mais demônios na Terra do que o número de todos os humanos que já existiram aqui 10 vezes. Então, se você pegar desde Adão e Eva até o presente momento de pessoas que nasceram e morreram, que elas não reencarnam, elas simplesmente morrem. Se você pegar o número de pessoas que nasceram e morreram até o presente momento, já deve ter ultrapassado uns 100 bilhões. É muito... Ainda assim, não chega nem próximo da quantidade de demônios que tem na Terra. Não chega nem próxima. Porque se você imagina, esse 1/3 dos céus, quantas estrelas tem no universo? Não sei, cara, não faço ideia. Mas se caíram na Terra é coisa demais. Coisa demais, tá? Na minha série do micro ao macro, esse vídeo eu não sei se está no ar ainda, espero que esteja, eu revelo que a criação do universo é semelhante à criação do corpo humano, porém numa escala 3 vezes maior. Isso é óbvio. Quando você analisa, se você quer analisar, entender a Deus, entenda a si mesmo. Então, por exemplo, eu explico sobre o padrão do ser humano. Por exemplo, o cérebro humano, na minha série do micro ao macro, eu explico o cérebro humano, o funcionamento dele é exatamente como o do universo. Quando você vê, por exemplo, a Via Láctea, constelações, como eles dizem que é, né, que até o presente momento eu também acredito que tenha, você vê que toda a estrutura do universo, de como funcionam os harmônicos, né, as frequências que eles recebem pelos aparelhos de astrologia, é exatamente semelhante ao cérebro humano, só que numa escala 13 vezes menor. Então, o funcionamento do universo é como se funcionassem os nossos neurônios. Tá? E aí eu vou explicando, pulmão, tudo, por exemplo, você pega nebulosas, que eles dizem, tal, muita coisa, e tudo parece com o corpo humano. Tudo parece parece que nós estamos dentro de um corpo humano. Dando exemplo, tá? Não quer dizer que nós estamos, não. Então eu falo que são escalas menores. Então Deus ele usou padrões. Para criar a Terra, o universo, ele usou padrões. E esses padrões nos mostram que o universo é semelhante ao corpo humano, tá? Olha só, e por esse motivo, quando o corpo encontra um organismo estranho, ele encapsula esse organismo e o prepara para expurgá-lo do corpo no momento em que certo, de forma resumida, né? Então, por exemplo, se o corpo, você foi lá, entrou um destroço, uma explosão, entrou um pedaço de metal no seu corpo, o corpo humano vai identificar isso como um vírus ou simplesmente alguma célula do seu corpo, ela não está produzindo bem, ela sei lá, alguma coisa dentro de você está errada, o corpo começa a encapsular isso com uma cápsula de gordura. Né? Por isso que você tem, por exemplo, a espinha. Aí se aperta, aquela coisa sai de dentro. Então, muitas vezes, quem anda no mato sabe bem disso. Às vezes está andando no meio do mato, isso aconteceu comigo. A gente acaba andando de chinelo. Aí entra um espinho, vai lá dentro no corpo. Ele quebra lá dentro, o espinho quebra lá dentro. Aí não tem como você tirar, porque às vezes o espinho entrou numa distância muito grande. E aí o que acontece? Começa a inflamar aquilo ali, gera uma cápsula de gordura, e aquela coisa começa a empurrar para fora. Chega um certo momento que só de você mexer o dedo já sai para fora aquele espinho que não era do seu corpo. Então o corpo humano, ele simplesmente tem um mecanismo de defesa. E quando tem algo estranho no corpo humano, a primeira coisa que ele faz é encapsular. É criar uma cápsula para que aquela coisa não venha a prejudicar as coisas. Por que você acha que existe um domo aqui?
para que as coisas que estão aqui dentro não empodreçam as coisas que estão lá fora. Então o domo, ele impede os demônios que caíram aqui de saírem para fora. E também os seres humanos de natureza perversa de saírem para fora. Tá entendendo? Por isso que o inferno ainda está presente aqui na Terra. Eu vou explicar. Então simplesmente ele encapsula, Deus encapsulou. Quando Deus criou Adão e Eva, ele simplesmente, ele já tinha criado a Terra porque Deus é onisciente, ele sabia que Adão e Eva ia pecar. Mas Adão e Eva foi criado não no ambiente terrestre. Foi-se feito túnicas de pele e eles vieram à Terra. Então o que? Cria-se um encapsulamento, tá? Para impedir que as coisas ruins saiam daqui para lá. Aí aqueles que são vitoriosos, que permanecem na fé de Cristo Jesus, que realmente são algo produtivo, quando morrem, deixam esse corpo de carbono aqui e vão na plenitude de Deus. Eu já fiz, inclusive, se você assistiu meu vídeo de Cosmologia Bíblica e meu vídeo O que acontece quando você morre, eu expliquei sobre isso. Então, praticamente, nós estamos encapsulados num ambiente controlado para poder, por isso se fala do joio do trigo, deixar que o joio cresça junto com o trigo até a colheita. Então, é um ambiente controlado para, né, expurgar as coisas ruins daqui. Então, o corpo humano, ele funciona, o universo, o corpo humano e a Terra, eles têm padrões semelhantes, tá? E aí fala o seguinte, ó, chegado o momento, né, que esse organismo é retirado, voltando o corpo à sua normalidade, pois o que ficou não representa mais ameaça, e aí notou alguma semelhança. E nós temos no Apocalipse, falando que o inferno foi julgado no lago de fogo. Você vai entender o que significa isso. Olha só. Não pode uma árvore boa dar maus frutos, e nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lançada ao fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Mateus 7, 18, 20. O que isso quer dizer? Por que Deus se preocupa com uma árvore boa e não com uma árvore ruim? Deus se preocupa com uma célula boa e não com uma célula ruim. Tá entendendo? Então nós somos parte de Deus. Deus se preocupa com a célula boa. Então o que é ruim é julgado para fora. O que é bom é preservado. Tá entendendo a semelhança? Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois o número do homem. Olha só, seu número é 666, Apocalipse 13, 18. Aí os animais, eu não estou dizendo a marca da besta é outra coisa. Os animais, as pessoas que não entendem a Bíblia, porque eu falo, Apocalipse é um livro difícil de entender. Até hoje eu não conheci nenhum homem que entendeu completamente aquele livro. Aí, por exemplo, olha só, aqui há sabedoria. Sabedoria é diferente de conhecimento, sabedoria leva a Deus, tá? Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Para você calcular, tá? Olha só, pois é número de homem. Por que a Bíblia diz que o número da besta é número de homem? Pensa um pouco, usa na sua cabeça, vamos lá. Por que no livro de Revelações de João, inspirado por Jesus Cristo, ele fala que o número da besta é número de homem? Por quê? Qual o sentido disso? Nós, seres humanos, somos feitos de carbono. Carbono é 6 elétrons, 6 prótons, 6 nêutrons. 6 elétrons, 6 prótons, 6 nêutrons. Então, pois é número de homens, 666. Seu número é 666, Apocalipse capítulo 13, versículo 18. Ou seja, o nosso corpo é 666. O corpo humano de carbono, ele não pode sobreviver ao universo plasmático. Por isso Cristo Jesus mesmo disse que após o julgamento nós seremos nova criatura, herdaremos um novo corpo glorioso, porque o corpo de carbono não consegue suportar o plasma. Eu já fiz isso sobre o universo plasmático. Então nós teremos um novo corpo, um corpo que não tenha carbono, que não tenha 666. Tá entendendo? Como é que a ciência, se você estudar pouca ciência, você se afasta de Deus. Se você estudar muito a ciência, você se aproxima de Deus. Sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento é a loucura dos homens. Sabedoria é a aproximação de Deus. Tá vendo como a ciência verdadeira se aproxima de Deus? Por isso que nós temos que ter um novo corpo, porque o nosso corpo é 666. Olha só, a meu ver, os anjos caídos são imortais, porque eles não são feitos de carbono, tá? Porém, suas obras o levaram à condenação. Contudo, para fugir da condenação, eles entraram na criação de Deus, na terra. Porém, chegará o dia, tanto aqueles que não se envergonharem, né, do bom caminho, irão ser expurgados. Então, o que acontece? Os anjos, eles são de plasma, mas eles se envergaram para o mau caminho. É como se eles fossem células cancerígenas dentro do corpo de Deus. Para eles não serem destruídos naquele momento, porque a partir do momento que Deus entrega a vida eterna, ele não pode tirar a vida eterna, porque se ele pode tirar, ela não é mais eterna.
Então o que acontece? O que Deus faz? Esses anjos caídos, eles são aprisionados num lugar chamado inferno. O inferno nunca foi criado para os seres humanos. Deus nunca criou o inferno para os seres humanos. Basta você ver Apocalipse. O inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Nunca foi para os seres humanos. O ser humano vai para lá por causa da sua imprudência. Então o que acontece? Tem um lugar que é encapsulado também para tirar todos esses organismos nocivos do corpo de Deus. É um exemplo aqui, tá? Do universo de Deus, que é plasmático, que é quente. Como o corpo humano por dentro também é quente. Então, praticamente, tem esse encapsulamento. Houve rebelião no céu. Esses anjos, numa tentativa de sobreviver a tudo, eles adentraram a terra. Deus o permitiu, porque quem muito é dado, muito é cobrado. Então o ser humano é feito em imagem e semelhança de Deus. Então o ser humano precisaria de uma prova para ver se é de fato merecedor da salvação divina de Deus. E nada melhor do que colocar o pior adversário possível, que são semelhantes a Deus também. Então os anjos vieram para a terra, se passaram como deuses. Por isso que a terra é um inferno. E aí olha que coisa interessante, tá? E deu o mar os mortos, né, que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Como é que a morte e o inferno dão os mortos? Né? Vamos ver. E foram julgados cada um segundo suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Como que a morte e o inferno pode ser? Como é que o inferno pode ser lançado no lago de fogo? Uma pergunta para você. Como que pode? O inferno já não é fogo? Como é que ele pode ser lançado? Como é que o inferno pode ser lançado no lago de fogo? É muito simples. O inferno é um lugar controlado. No livro de Enoque é dito que o inferno é um ambiente controlado de Deus. Existem anjos que controlam o inferno ali. E aí o que acontece? O inferno é um organismo encapsulado. Ele é um ambiente controlado de Deus para colocar as almas perversas ali. Quando chegar o grande dia do julgamento, né, que vai ter um expurgo do mal do universo, tanto esse lugar encapsulado como todas as outras coisas vão ser tirados. Eu não vou dizer que é uma espinha, mas eles vão tirar do corpo, vão expurgar do corpo de Deus, do universo que Deus criou. Então, o inferno, a morte, tudo aquilo que é ruim será tirado dessa dimensão. Então, o universo que nós vivemos hoje é uma dimensão. Quando chegar o grande dia do julgamento, essa dimensão, o inferno não estará mais presente. Então, simplesmente, o inferno estará em outra dimensão, uma dimensão criada para eles. Nós chamamos de Abaddon. Abaddon é o nome de um demônio, eu sei disso, mas nós chamamos de Abaddon. Por quê? Porque é um local das trevas criado para tirar do corpo de Deus. Então, tudo aquilo vai ser tirado do corpo de Deus e vai ser levado para Abaddon. Lá no Abaddon é o lugar infinítico, vai ficar para sempre sofrendo ali. Infelizmente, essa é a vida. Se quiser discutir, discuta com Deus. Ele vai tirar do corpo, e tirando na plenitude. Não existe mal, não existe trevas. O que é mal é a ausência do bem. O que é trevas? A ausência da luz. A partir do momento que aquilo ali é tirado de Deus, é colocado em outra dimensão, a partir do momento que aquilo ali tem a ausência de Deus, as trevas prevalecem. Por isso é dito que é um lugar de grande tormento, tá? Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 13 a 15. Agora que você sabe o propósito da terra, joio e trigo, fica mais fácil de ensiná-lo sobre isso. Então, até aqui, é importante você entender que, devido à rebelião dos homens, devido ao pecado principal de Adão e Eva, Deus encapsulou toda essa existência chamada terra. Para quê? Para separar o joio e o trigo. O joio será expurgado dessa existência. Não sei se vai morreu e acabou, não sei se vai ficar eternamente sofrendo. Não faço ideia. Eu sou um ser humano, não sou Deus para te responder tais coisas. Mas vai ser tirado daqui. Então você percebe que o comportamento humano de expurgar algo que não é nosso dentro do nosso corpo é exatamente como funciona o universo. Apareceu algo ruim, ele encapsula, chega um certo momento que é para expurgar e tira para fora. Olha que coisa interessante. Do micro ao macro. A Terra é assim, o universo é assim, somos assim. Olha que coisa louca. Então é assim que Deus criou a Terra, tá? E claro, olha, se isso não fosse verdade, pelo menos eu penso, né? Olha só, aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois é número de homem. Como é que é número de homem? O homem é feito de carbono, 666. Entendeu? Não estou falando da marca da besta, estou falando simplesmente do número da besta. O nosso corpo é o número da besta.
Bom, espero que você tenha entendido, vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, ative as notificações, conheça o meu trabalho, tem links na descrição, tá? E claro, comente aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso. Vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz, forte abraço.